Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para você ainda que não me conhece, eu sou a Denise e hoje eu vim compartilhar com vocês 3 fontes de renda para você fazer da sua casa, tá? Sem sair de casa, para você fazer da onde você está. Para você que não sabe, eu não trabalho fora, eu sou dona de casa. Eu era, né, dona de casa. Cuidava das coisas de casa em comum acordo com o pai dos meus filhos antes, então já faz um tempão que eu fico em casa. Só que eu comecei a ver que as coisas estavam muito limitadas, as contas estavam muito atrasadas aqui de casa, estavam usando cheque especial. Aí eu resolvi procurar algo para fazer de casa mesmo, para poder não deixar meus filhos. Eu sou mãe de dois, do Emanuel, né, e da Helena. O Emanuel tem 15 anos, a Helena tem 7 anos, e eu queria muito uma renda para poder pagar as contas. A gente estava pagando muitos juros e eu precisava mudar a vida financeira de casa mesmo, sabe? Que eu não aguentava mais pagar juros ou deixar um pouco para depois. Aí eu falei, não, eu não quero mais isso, porque como eu nunca tive uma vida financeira saudável, eu já perdi carro para o banco, paguei, acho que 3 anos, quando faltava um ano, eu deixei de pagar. Eu não sabia, gente, como mudar a minha vida financeira. Foi lendo livros, foi estudando muita coisa do lado das finanças. Eu achava que guardar dinheiro era coisa para rico, para quem tinha dinheiro sobrando, mas não. Se eu tivesse tido essa consciência mais nova, tenho certeza que a minha vida era outra, mas a gente não tem consciência de guardar dinheiro, de aprender sobre finanças, sobre investimento, então a gente é só pensar em gastar. Então eu tinha esse pensamento em receber e gastar, pegar, receber e gastar. E eu nunca coloquei no papel o que precisava ser pago, o que estava devendo, quanto que precisava entrar dentro de casa, quanto que eu gastava no meu cotidiano, no meu dia a dia, no mês inteiro na casa, quanto de dinheiro a casa para sobreviver ela precisava. Então, do dinheiro que entrava, saía. Antes de eu pagar a conta, eu já gastava dinheiro, comprava roupa, era desse jeito, era sem juízo e casei com mais sem juízo ainda, né? Então, a nossa finança sempre foi, sempre na forca, né? O primeiro livro que eu comecei a mudar minha consciência foi Pai Rico, Pai Pobre. Então, comecei a mudar muito a minha consciência. Depois de lá veio outros livros, tá? Agora eu estou lendo a Psicologia Financeira. Então, fui mudando a minha mente, né? Para mudar a minha vida financeira. Se você não muda sua mente, não tem como você mudar sua vida financeira, né? Sem mais delongas, deixa eu ir logo nas fontes de renda. A minha primeira fonte de renda, gente, foi trabalhar de freelance em final de semana. Como eu já falei para vocês que eu não podia trabalhar de semana, de CLT, se eu quisesse trabalhar, eu tinha emprego, só que eu não queria deixar meus filhos. Eu moro longe da minha mãe, longe de todo mundo, então só eu e o pai dele, que era, né, na época, então a gente decidiu em comum acordo ficar em casa. E aí eu procurei na internet e achei, quase perto da minha casa aqui, uma loja que trabalhava em final de semana. Em final de semana, o pai dos meus filhos não trabalhava. Então, eu fui trabalhar, ganhava 120 por dia. No final do mês, ficava 800 e pouco. Já era um bom dinheiro, né, gente? Sem contar que os feriados também, às vezes elas pediam para mim ficar trabalhando uma semana. E aí, né, quando tinha um feriado prolongado, consegui deixar Helena na minha mãe uma semana, porque eu não gostava, como ela não tinha aula nessa época. Então, eu ganhava um bom dinheiro. Foi quando a gente começou a colocar nossas contas no eixo. A gente começou a parar de pagar juros, tá? A gente começou a parar de pagar juros. Oi? Bom dia! Olha aqui a minha pincheja. Vai lá escovar o dente, tá? A gente parou de pagar juros, tá? E aí, estudando muito finança, na minha parte financeira, que eu comecei a ter consciência que a gente precisa tudo colocar no papel, o que precisa ser pago, o que precisa, quanto paga. Parei de pagar juros, gente, juros. Eu pagava R$60 de juros. Olha meu condomínio aqui, meu condomínio custa 210, pagando até o dia 10. Você passou do dia 10, você paga 260, R$265. Então, pensa, gente, quanto dinheiro que eu já não gastei pagando as dívidas tão altas, assim. Isso é só um exemplo que eu tô dando pra vocês aqui, tá? Começou a mudança, mas primeiro eu tive que mudar a minha mente, gente, pra depois começar a mudar as coisas aqui em casa, colocar tudo no papel. Olha, eu coloco tudo num caderno, eu tenho um caderno marcando tudo o que precisa pagar. A minha segunda fonte de renda, gente, foi fazer o quê? Foi fazer bolachinha. Sim, porque daí eu comecei a comprar ações, queria comprar fundos imobiliários e eu precisava mais de fonte de renda entrando, né?
para guardar dinheiro. E aí eu comecei a fazer bolachinha e a gente começou a vender muita bolachinha. Eu fazia, o pai do meu filho ia pro serviço dele, então a gente tinha muita demanda das bolachas, então a gente vendia muita bolachinha, gente. Tinha dia que eu comecei a fazer 2 vezes na semana, tinha vez que eu fazia os 5 dias da semana fazendo bolachinha, todos os dias tinha pedido. Teve época que eu cheguei a fazer R$ 2.000 por mês das bolachinhas, sabe essas bolachinhas que derrete na boca, bolachinha. E aí também eu vendia na loja nos finais de semana e todo mundo comprava porque era muito delicioso. Você comia um, você queria comer outro, você queria comer, então é muito gostoso. Para você que gosta de cozinha, de fazer as coisas, essa bolachinha é muito facinha de fazer. Muito rápida de fazer, muito rápida de ir no forno, tipo 15 minutos, se você tem um forno muito bacana, 15 minutos rapidinho também você faz, tá? E foi muito bacana quando eu fiz. Na realidade, né, tive que comprar uma TV e eu comprei a TV à vista com o dinheiro da bolachinha, gente. Eu fiquei muito chateada porque eu tive que tirar dinheiro do guardado, mas como a televisão tinha queimado, eu precisava comprar a televisão, e aí comprar a prestação, ia ficar muito caro, ia entrar em prestação. Não. Fui lá e comprei à vista, R$ 1.500, e ainda sobrou dinheiro, e eu fiquei fazendo bolachinha até eu me decidi me separar, e eu parei com a bolachinha. Até hoje o pessoal pede bolachinha para fazer, mas eu não fiz mais bolachinha, tá? Essa é a minha segunda fonte de renda, que mudou a minha vida financeira aqui de casa. A terceira fonte de renda, gente, é uma fonte de renda, eu acho mais complicada essa terceira fonte de renda. Como eu falei pra vocês que o ano passado, 2024, eu quis mudar minha vida, eu quis juntar dinheiro, eu consegui juntar R$ 10.000 estando em casa, só trabalhando de casa, cuidando dos meus filhos, levando ele pro balé, levando o Emanuel pro futebol. Na loja que eu trabalhava, eles queriam muito que eu trabalhasse na loja. Então eu tava em processo de separação, já faz quase 2 anos, gente, que eu quero me separar, que eu já pedi a separação, mas eu não tenho fonte de renda assim, né? Uma fonte de renda para cuidar da casa sozinha. Eu entrei no grupo do WhatsApp do condomínio para poder arrumar alguém para cuidar da minha filha. Com muita dor no coração, eu falei, vou arrumar alguém, uma pessoa mais, né, para olhar minha filha. Só que eu achei muito caro, gente, para alguém cuidar da minha filha. Alguém pediu R$ 2.000 para cuidar da minha filha. Eu falei, gente do céu, tá doido? R$ 2.000, eu não vou trabalhar, eu fico em casa mesmo cuidando da minha filha. E aí, conversando com a moça baixou para R$ 1.000, disse que eu não podia menos que isso, porque era difícil cuidar do filho dos outros, não sei o que, não sei o que. Aí eu vi que tinha pessoas pedindo para cuidar de filho, também de bebê aqui. Eu falei, gente, ao invés de eu sair da minha casa, largar meus filhos, eu vou cuidar de um bebê. E aí eu peguei um bebê mó lindinho, mó gatinho, muito lindo, muito bonzinho, por sinal, e comecei a cuidar dele em casa. Cuidei dele acho que uns 4 meses, e aí eu ganhava, né, como eu sei que todo mundo é assalariado, eu pedi R$ 350, como eu não saía da minha casa, ela trazia aqui, depois ela vinha buscar, R$ 350. Aí ela viu que eu cuidava bem do filho dela, e ela subiu para R$ 500. Então, tipo assim, eu trabalhei 4 meses com o bebê, porque logo foi até a creche chamar, e os pais começaram a ficar meio com ciúmes também, né? E foi até a creche chamar, e a creche chamou, ele foi pra lá. Então, foi uma fonte de renda onde eu pude, pra vocês verem, foram 3 fontes de renda, gente, que eu nem precisei sair da minha casa, sair da minha casa pra fazer freelance no final de semana. Então, eu cuidava do bebê o dia todo, chegava quando o bebê ia embora, eu ia começar a fazer minhas bolachinhas, pro outro dia, o pai dos meus filhos levar pro serviço, vender. Então, eu fui nessa pegada, gente. Eu ia dormir quase 2 horas da manhã. 6 horas da manhã, o bebê já tava aqui em casa. E foi assim, nessa pegada. Aí, chegava no final de semana, eu ia trabalhar na loja. Então, eu fui nessa pegada, acho que foi o ano passado, o caso inteiro. Eu fui nessa pegada, tá? E essas são as 3 fontes de renda, gente. E ainda existe uma outra fonte de renda que eu fiz em 2018. Eu tava licença maternidade da Helena. Essa é uma fonte de renda, eu vou falar pra vocês aqui, mas foi algo também que ganhei muito dinheiro com isso, sabe? Eu era promotora da BRF, e aí eu tava de licença maternidade, a gente estava comprando um apartamento, eu pagava escola particular pro meu filho, e aí de repente o pai dos meus filhos foi mandado embora. Aconteceu o quê? Sobrou tudo pra mim pagar, mas eu ainda morava na casa dos meus pais, né? Então eu só pagava aqui o apartamento, ainda a gente pagava bem pouco, não pagava muito. O processo mesmo da compra do apartamento a gente paga pouco, depois vai aumentando, né? E um dia eu tava assistindo aqueles programas de sábado que tem na Globo, eu não lembro do programa, mas tava passando. E eu vi uma moça fazendo donuts. Eu falei, gente, donuts é bacana, algo não é brasileiro, né? E tem aquele desenho do Simpson. Eu falei, vou fazer. E comecei a pesquisar na internet, gente,
E de repente comecei a fazer muito, gente. Eu vendia muito. Tanto que na minha cidade não tinha pessoas que faziam donuts. Depois que eu comecei a fazer, eu sei que fizeram até um grupo, gente, pro donuts. Então eu tenho muita facilidade de fazer as coisas e as pessoas gostarem. Mas era só uma fonte de renda para pagar a escola do meu filho, porque eu não queria tirar ele da escola particular. Eu pagava a van, pagava a escola particular, e como eu estava de licença maternidade, e aí quando eu voltei eu não consegui conciliar os dois serviços, porque, para quem sabe, trabalhar de promotora, eu não trabalhava só numa cidade, eu ficava em 3 cidades trabalhando de moto a cidade, então eu chegava em casa, eu não conseguia fazer os donuts, e aí o pai dos meus filhos, ele vendia também, só que ele não quis aprender a fazer os donuts, então para mim ficou complicado fazer trabalhar nesses 2 empregos. Então, são fontes de renda, gente, para quem quer trabalhar, quem quer fazer as coisas em casa, dá muito certo, foi coisas que deram super certo para mim, ganhei muito dinheiro. Como eu falei para você, juntei 10 mil reais no ano passado, eu comprei computador à vista, comprei a TV à vista, tá? Comprei minha máquina à vista também, gente. Vocês viram a minha máquina de lavar roupa? Comprei à vista porque eu juntei dinheiro, também comprei à vista. Foi tudo nessas rendas e ainda tenho dinheiro guardado, ganho todas as vezes dividendo, ganho muito dividendo, mas isso eu tive que mudar a minha consciência para vocês. Mudar a vida financeira de vocês precisam aprender primeiro para depois começar a guardar, gente. Se vocês não mudam a consciência de vocês, vocês não vão conseguir guardar. Isso eu falo de mim mesmo, não conseguia guardar porque eu tinha essa mentalidade, e se eu morrer? Sabe? Ou se eu morrer? E aí meu dinheiro vai ficar aqui? Isso é uma mentalidade, gente, que não deve ter. Primeira coisa que eu aprendi nessa cuidar das finanças, primeiro é o compromisso, tá? A luz é a primeira coisa, tem que fazer as contas de casa, é a primeira coisa. Depois vem o resto das coisas. Se sobrar, aí você compra perfume, compra roupa. Outra coisa também, quanto mais você compra roupa, gente, é a coisa que eu falo, que coisa aconteceu comigo. Quanto mais roupa você compra, quanto mais roupa você tem, mais você quer. Mais você quer. Se você coisa de cozinha, quanto mais você tem, mais você quer. Cada vez que você vê uma coisinha bonitinha, é o povo trocando extintor. É o bombeiro tá trocando extintor aqui do condomínio. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu falei mais do que tudo, mas eu gosto de vir conversar com vocês. Mudar a vida. Eu sempre conversei muito no meu serviço. Não falava, Denise, você fala muito. E se mudou a minha vida, pode mudar de vocês, tá? Eu sou uma pessoa que... Gente, eu vim do improvável. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem mudar a vida financeira de vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!